Boa noite, família Viana de Carvalho. Mais uma sexta, estamos aqui juntos. Hoje, nosso palestrante Paulo Iocanã, falando sobre o tema Kardec e a Revista Espírita. Vamos cantar uma música para animar a noite? A compreensão
Lembrando que essa live também está sendo transmitida pelo canal do Vina de Carvalho no YouTube, Centro Espírita Vina de Carvalho. Lembrando também que às 19 horas a gente já começa a harmonização musical pelo Instagram do @InfinitoBem. Que mais de recados, Eva? Quem quiser vir assistir a palestra pessoalmente, já está vindo algumas pessoas, reduzido, claro, com todos os cuidados. E tem que entrar em contato com Eva pelo WhatsApp para ela agendar, para ter esse controle da quantidade de pessoas. Lembrando também da nossa campanha, Amigo Doador, a esperança corre em suas veias. Trazendo a música, né? Esse ano, presencialmente, não teremos, né, a campanha, mas a campanha já está ativa no Hemocentro. Quem for apto, quem for doador, pode ir lá no Hemocentro. Tem muitas pessoas precisando para cirurgias, enfim. E aí também o plasma, né, Eva, também doem um plasma. Quem já teve Covid, né, principalmente nesse período que a gente está aí de alta novamente. Então, assim, é muito importante a solidariedade. A esperança corre em suas veias. Vamos lá? Agora a gente vai cantar uma música. Que todo mundo agora feche os olhos. Respire fundo. Sinta-se aqui no Viana. Não presencialmente, mas outros mentalmente, espiritualmente. Sintam a energia, as boas vibrações. E vamos cantar em oração. Ó Jesus, que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Ó Jesus, que estás a nos ouvir, em prece estamos a te pedir. Paz, amor, coragem, fé, paciência, calma e compreensão. Guia-nos com sua luz, que nos leva ao caminho da revolução. Nessa paz imensa de infinito bem, vosso amor que cerca nos leva além. Quanta luz preenche nossos corações, grande sintonia e vibrações. Derramai sobre nós suas bênçãos, ó Senhor, que nos fortalece com o teu amor. Ajudai-nos sempre a nos doar cada dia mais e mais ao nosso irmão. Nosso Pai bondoso, de eterno amor, hoje temos muito a agradecer pelo dia que o
pelas noites que o meu corpo descansou, pelas nossas famílias e por todos os irmãos. Agradecemos essa paz no coração. Pelas nossas famílias e por todos os irmãos, agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Agradecemos essa paz no coração. Paulo, a casa é sua. Som. Oi, oi. Alô, boa noite. Tá pegando? Oi, boa noite. Oi, som. 1, 2, 3, testando. Beleza? Tá? Podemos começar? Então, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, né, aqui no Viana de Carvalho. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. E bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles e aquelas que irão nos assistir em algum outro momento a posteriori, né? Então, é uma felicidade muito grande podendo mais uma vez participar aqui da casa Viana de Carvalho. Eu sempre afirmo que foi a casa que primeiro me acolheu quando chegamos aqui em João Pessoa, em 2001, onde meus filhos foram evangelizados, né? Enfim, tem uma participação muito importante na minha vida, e feliz em poder estar aqui juntamente com todos, né, depois ou durante esse período que a gente se encontra, um período muito singular das nossas vidas, um período muito rico para a gente refletir, né, sobre a nossa estada na atual reencarnação, né, o que aqui devemos fazer e como a gente deve aproveitar esse momento para podermos crescer intimamente. Também assim dizer da alegria de ter a casa aí reformada, né, bonita, né, muito, na primeira vez que eu venho depois da reforma. Então assim, parabéns a toda a equipe, né, do Viana de Carvalho, capitaneada aí por Eva. A gente sabe que não é fácil, né, os recursos, enfim, é um trabalho, mas é algo que vale muito a pena. A gente está vendo o trabalho crescer a todo instante. Bom, gente, nesse mês de outubro, nós temos um mês que é muito assim especial para nós espíritas, porque é quando Kardec, ou melhor, Hipólito Leão Denis Rivaio, encarna entre nós, no dia 3 de outubro de 1804. Portanto, nós completamos agora 216 anos do nascimento de Allan Kardec, que na verdade é uma pessoa que tem 2 aniversários, né? Porque quando ele se anula enquanto Hipólito Leão e dá a voz aos espíritos em 1857, 18 de abril,
quando publica o Livro dos Espíritos, né? E ele faz isso justamente porque era uma pessoa de renome na sociedade francesa, um pedagogo, um educador, alguém que contribuíra já bastante nas reformas educacionais da sua época, e aí, dedicando-se à nova ciência, a ciência espírita, ele resolve então diminuir-se usando um pseudônimo, né, e dando voz aos espíritos. Então, é com muita alegria que a gente pode conversar um pouco sobre ele, Allan Kardec, e a Revista Espírita, né? E a gente pede que os bons espíritos, nossos anjos guardiães, que tem tanto trabalho, pelo menos comigo, ele possa mais uma vez, né, nos auxiliar, nos inspirar, e que a gente possa então trocar ideias, trazer algo que possa favorecer a todos no conhecimento e principalmente no estímulo ao estudo, à leitura, ao conhecimento que vem para nos modificar para melhor, né? Bom, falando um pouco de Allan Kardec, é muito importante que nós tenhamos em mente que quando nós atribuímos a ele o nome de codificador do Espiritismo, a gente, de certa forma, acaba diminuindo a importância de Kardec na condução dos trabalhos da revelação espírita. A gente verificou já em A Gênese, lá no primeiro capítulo, que fala do caráter da revelação espírita, que esta revelação ela tem um caráter diferente das demais, porque houve uma participação efetiva tanto do plano espiritual como do plano carnal. Ou seja, não foi uma revelação que prescindiu do homem, que prescindiu da sua atuação. Aliás, Kardec ele teve um trabalho imenso de observação, né, de estudo, de comparação, para que pudesse então desenvolver a doutrina. Não veio de mão beijada, as coisas não foram ditas, escreve aí, Kardec, faz assim, de forma pormenorizada, detalhada. Kardec ele foi pela observação, né, foi trazendo então a teoria pelo experimento. E quando a gente verifica, por exemplo, o livro Cartas e Crônicas, salvo engano, capítulo 18, Humberto de Campos, irmão X, ele traz um capítulo intitulado Kardec e Napoleão. E neste capítulo, irmão X vai dizer que no dia 31 de dezembro do ano de 1799, portanto, um pouco antes de Kardec reencarnar, acontece um grande evento, uma grande reunião nas esferas espirituais. Vários espíritos encarnados são levados durante o sono a este encontro, entre eles Napoleão Bonaparte, não é? E que foi muito cortejado por todos aqueles que ali estavam, e que tinha, na verdade, conforme Humberto de Campos nos traz, tinha um certo orgulho, uma vaidade pelas conquistas que ele achava, que ele achava ser conquistas pessoais, como se ele não tivesse o auxílio da espiritualidade e como se não houvesse um objetivo maior naquelas conquistas. Napoleão teria uma missão a desempenhar, mas caiu na cilada do orgulho, da vaidade. E é naquele instante que Napoleão, que desce, né, o que aparece na reunião, uma estrela luminosa, que o espírito que viria a ser Allan Kardec, né, e que trava então um diálogo com Napoleão. E é importante a gente citar apenas esse capítulo, né, o qual nós sugerimos que cada um leia, Cartas e Crônicas, capítulo 18,
para nós termos uma ideia da envergadura deste espírito, né? De que espírito nós estamos tratando. Porque se nós considerarmos, como o próprio Kardec diz, que a revelação espírita se dá na parceria dos dois planos, espiritual e humano, a gente pode imaginar que Kardec, ele é um dos espíritos mais evoluídos da Pleiade, encarregada de transmitir a doutrina espírita, porque coube a ele a tarefa mais árdua, que foi a tarefa. E nós sabemos que o corpo físico, ele impõe limites ao espírito. Então Kardec, ele teve que superar essas barreiras para poder então trazer a doutrina espírita tal qual nós a conhecemos. Então, sabendo dessa qualidade do espírito de Allan Kardec, a gente precisa entender que ele não foi tão somente um codificador, alguém que compilou códigos, leis e nos entregou. Ele desenvolveu também a doutrina espírita, né, com a sua crítica, com o seu raciocínio, com o seu bom senso, né, a ponto de ter sido chamado o bom senso encarnado. Alguém que nunca enganar ou se ludibriar pela assinatura das mensagens que chegava. Esse é um ponto muito importante que nós espíritas da atualidade precisamos aprender com Kardec, porque é muito comum, quando a gente recebe alguma mensagem de alguma entidade espiritual, a gente já dizer amém e não fazer nenhum tipo de crítica, né? Então, nós precisamos retornar a estudar Kardec para que a postura nossa e da nossa relação para com o mundo espiritual seja uma relação mais madura, uma relação em que a gente compreenda que os espíritos são tão somente os homens, nós, homens e mulheres, mas sim o corpo físico. E, portanto, que tem qualidades, mas também os seus defeitos, assim como nós os temos. Então, dessa forma, a gente conseguirá, estudando Kardec, evoluir, desenvolver mais e melhor a doutrina espírita, tendo um movimento espírita mais fortalecido e mais unificado. É muito importante, e isso é uma questão que é de responsabilidade, não apenas dos dirigentes atuais, mas de todo e qualquer, né, cidadão, toda e qualquer pessoa que faz parte do movimento espírita, que frequenta, né? Porque Allan Kardec, ele teve inclusive médium que recebia mensagens do Espírito de verdade, que mais na frente Kardec não mais o considerou, pelas mensagens que trazia. Então não significa de médium que já teve uma qualidade X, ele terá essa qualidade em toda a existência, porque nós sabemos que a vaidade, o orgulho, né, são questões que todos nós ainda, que precisamos reencarnar na Terra, ainda temos. Então a gente acaba tropeçando logo ali, né? Por isso que orar e vigiai, na mensagem do Cristo, é fundamental que a gente preste atenção nisso, para que nós tenhamos um aproveitamento melhor da nossa atual existência. E aí Kardec, quando ele lança o Livro dos Espíritos, em 1857, ele percebe que há uma demanda muito grande de conciliar as comunicações. Kardec vai dizer, na própria Revista Espírita, que ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas no mundo todo.
né? Uma época que não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha redes sociais, era tudo por carta, né? E evidentemente que não é nos centros espíritas como nós temos hoje, com todas as atividades, com os departamentos, né? Eram reuniões mediúnicas, reuniões em que ali as pessoas iriam tratar de assuntos, e essa maioria que ele se comunicava, ele orientava para que tivesse reuniões sérias. Então, como você conciliar, como você fazer uma espécie de sinergia, de você poder unir tudo isso, né, nessa conversação, nessa troca de experiências, e também manter o público, as pessoas que acompanhavam o nascimento daquela ciência filosófica, com consequências morais, né? Como fazer isso para que as pessoas tomassem conhecimento? Foi então que Kardec, ele teve a ideia de inaugurar uma revista de estudos psicológicos, chamado de Revista Espírita. E ele próprio, Kardec, ele vai dizer que não havia, à época, na França, né, um jornal que tratasse desses assuntos. Na América, né, do Norte, onde já haviam começado os fenômenos com as irmãs Fox, lá em Huddersfield, você já tinha, salvo engano, ele traz na introdução da Revista Espírita, do seu lançamento, 17 periódicos que tratavam a respeito do assunto, né? Mas lá na França não havia isso. Então Kardec, ele inicia, e ele vai trazer uma questão interessante na introdução, que ele diz assim, deixa eu ver aqui, ele diz assim: não se pode contestar a utilidade de um órgão especial que ponha o público a par do progresso desta nova ciência e o previna contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. É uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista, com vistas a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por estas questões e de ligar os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. E ele vai dizer que, consultando os espíritos, informando a eles da sua intenção de fazer uma revista, ele diz inclusive que um senhor fulano de tal não estava disposto a ajudá-lo financeiramente, né, para poder você iniciar o empreendimento, né, teria que ter um investimento. E Kardec depois ele vai dizer em Obras Póstumas que foi muito bom ninguém ter topado investir o dinheiro com ele, porque ele se sentiu muito mais livre, muito mais independente para poder fazer, colocar as coisas da forma que deveriam ser, sem ter o constrangeriam a vir caso alguém tivesse investido o dinheiro, né? E ele vai dizer que ele, na cara e na coragem, não com essas palavras, mas ele então inaugurou no dia 1º de janeiro de 1858. Não tinha nenhum assinante, não é? E ele viu o sucesso que foi a revista, né? E os espíritos antes tinham dito a ele: olha, faça, mas vai ter que ter muita perseverança. E Kardec, ele vai coordenar a Revista Espírita de 1º de janeiro de 1858 até a sua desencarnação em 31 de março de 1869. Né? Então Kardec, dos 144 fascículos, né, porque foram 12 anos, janeiro de 58 a 9, fascículos, fazia-se então um livro, né? Então a Revista Espírita continha, cada uma delas, um livro com 12 fascículos.
E desses 144 fascículos, Kardec então empreendeu 136, porque como ele desencarnou no dia 31 de março, o de abril já estava pronto, já estava para ser lançado, já estava rodando, né, na gráfica. Então Kardec, ele demonstra para a gente, inclusive, com esse detalhe, uma coisa muito importante: a disciplina de um espírito elevado, né? Porque ele se comunicava com mais de 1000 centros, ele fazia as reuniões com diversos médiuns, analisava as cartas, respondia, escrevia a revista espírita, participava das reuniões, né? Respondia às críticas, aos críticos, enfim, e escrevia os demais livros. Ele lançou o Livro dos Espíritos em abril de 57, mas a versão que nós utilizamos, ela é posterior, é de, salvo engano, 60, março de 60, se eu não me engano. Então começou lá com 501 perguntas, e nós temos aí 1018, 1019 perguntas, dependendo da versão. E Kardec escrevendo outros livros, né, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, que foi em 59, a Viagem Espírita, 1662, enfim, e outros opúsculos vários que ele escreveu. Então a gente percebe uma produção literária ali praticamente em 14 anos, de 55 até 69, uma coisa impressionante. E a Revista Espírita é essa obra literária mais robusta de Kardec. São 12 volumes, né? Cada volume desse aí com mais de 500 páginas. Então, né, juntando todos esses fascículos, uma obra impressionante. E o nosso propósito aqui, né, hoje, além de homenagear Allan Kardec, é estimular as pessoas a lerem, a estudarem a Revista Espírita. É uma obra ainda muito pouco conhecida, né? A própria FEB, ela veio tão somente traduzir, tem a coleção completa traduzida pelo Evandro Noleto, já no ano 2000, já perto do bicentenário de nascimento de Kardec, em 2004. E essa obra, o que é que ela nos traz? Não é? Ela traz para a gente muitas coisas que as outras obras não trazem. Porque quando você lê, por exemplo, o chamado Pentateuco kardeciano, né, você deduz pela escrita que aquela pessoa que escreveu, o tal Allan Kardec, né, nos seus desenvolvimentos, que é uma pessoa que escreve bem, que consegue concatenar muito bem as ideias, é uma pessoa inteligente, né? Então você depreende daí algumas coisas, mas sobre o caráter de Kardec, você não consegue depreender, né? Você vai ver isso aonde? Na Revista Espírita. Você vai ver na Revista Espírita toda a movimentação, toda a construção da doutrina dos Espíritos, da ciência. Inclusive, como a gente vai ver depois algum exemplo aqui, Kardec mudando a sua opinião acerca de assuntos que ele tinha antes dito uma coisa e depois ele viu que ele tinha se equivocado. E ele vai, sem nenhum problema, dizer assim: errei, eu me equivoquei e estou aqui dizendo como é que é a partir dos novos experimentos dos quais eu participei. Dando para a gente também um exemplo muito importante de humildade. Na Revista Espírita, eu posso dizer que nós temos um filme. Enquanto a gente tem ali a fotografia nos livros da codificação, nós podemos ver um filme pela Revista Espírita, conhecer a sociedade da época, né? Conhecer fatos históricos, né? Conhecer o homem Kardec. Porque quando ele vai, na introdução também da Revista Espírita,
ele vai dizer o seguinte: nossa revista será, assim, uma tribuna livre, em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. Então, Kardec ele vai demonstrar, durante toda a sua história, toda a revista, ele nunca vai tratar alguém mal. Apesar de ser criticado várias vezes, da pessoa querer ofender a pessoa e não questionar as ideias, coisas que nós temos visto muito atualmente, nas nossas polarizações, especialmente políticas, em que a gente não admite um outro pensar diferente, o outro precisa pensar como eu penso, e a gente vê muitos se agredindo e foge completamente das ideias e ataca a pessoa. Tenta destruir a reputação dos outros. Kardec vai demonstrar que ele nunca atacou ninguém. Sempre ele se ateve às ideias. Sempre. Então, uma pessoa de alto equilíbrio emocional, uma pessoa de caráter íntegro e que realmente cumpriu, a gente verificando pela Revista Espírita, o próprio Kardec era um homem de bem, como ele trouxe para a gente, tanto no Evangelho, principalmente no Evangelho do Espiritismo. Então, a revista, ela é uma leitura gostosa, porque assim como você pega uma revista qualquer, uma Isto É, uma Veja, uma Contigo, são revistas que trazem variedades, são vários tipos de artigos que lá tem. Não é algo monótono, em que você está ali lendo um livro que tem um início, um meio e um fim. Você tem ali diversas interações. Kardec constata, sai uma reportagem, um artigo, uma crítica no jornal X da época, ele vai então, verifica e responde, desenvolve, recebe uma carta de um leitor, de uma pessoa que acompanha a Revista Espírita, ele vai também trazer explicações doutrinárias, questões que a gente vai ver também um exemplo. Vai até que horas? Falta quanto? 20 minutos? A gente vai ver também aqui um exemplo de como ele respondia e como é importante a Revista Espírita para que a gente possa compreender a doutrina espírita. Porque Kardec mesmo, lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo chamado do Método, no finalzinho ele vai dar uma sugestão para quem quer estudar a doutrina espírita, qual caminho deve percorrer. Então, ele vai dizer assim, olha, se você está chegando, comece pelo o que é o Espiritismo. Porque quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é a obra mais completa, é a que contém toda a doutrina espírita. É uma obra complexa, filosoficamente falando. Então, a pessoa, ele percebeu o quê? Que muitas pessoas não estavam dispostas a entregar-se, a dar o tempo necessário de análise daquela obra, o Livro dos Espíritos, para saber se valeria a pena realmente se ocupar do estudo daquela nova ciência. Então ele, em 59, ele vai exatamente lançar o que é o Espiritismo, que aí é um livrinho fininho, em que ele traz alguns diálogos, o diálogo com o cético, com o crítico, com o padre, que são diálogos que não foram diálogos que existiram efetivamente. Kardec tem uma capacidade, pelas objeções, ele então reproduziu o diálogo para que ficasse mais gostoso a leitura
e você pudesse então ter o conhecimento, os resumos dos principais princípios, os princípios da doutrina espírita, e você então, tendo uma visão geral, você então se interessando pela doutrina, você iria estudá-la, iria então se ocupar dela. Então ele diz assim, olha, o que é o Espiritismo primeiro, depois o Livro dos Espíritos, em seguida o Livro dos Médiuns, né, e a Revista Espírita. E ele diz assim, e você pode ler a Revista Espírita em paralelo às outras obras, mas você tirará maior proveito da revista se já tiver lido o Livro dos Espíritos, porque aí você já tem a base, né, e aí pode então melhor compreender o que se traz na Revista Espírita, porque muitos princípios novos foram consolidados pela Revista Espírita, pelas trocas de experiências que Kardec fez com a troca de informações com os leitores. Então, é uma revista gostosa de ler. Você pega ali, né, você pode baixar pelo site da Federação Espírita Brasileira todas as revistas espíritas, todos os anos. Inclusive tem um índice geral da Revista Espírita. Você então vai lendo aqui de forma descompromissada, mas tentando ler realmente de cabo a rabo, sem pressa, mas ali você vai verificar muitas coisas e compreender, por exemplo, por que Kardec, quando trata sobre a obsessão, né, e ele diz que não há possessão, ele vai falar das obsessões simples, né, da fascinação, da subjugação, e vai dizer que não há possessão, mas lá na Gênesis você vai encontrar a possessão. E aí você vai dizer, então Kardec entrou em contradição. Só que é pela Revista Espírita que você vai ver que ele vai rever essa posição, trazendo na verdade a possessão como um tipo de mediunidade, né? Mas é só na Revista Espírita que você vai ter esse entendimento. Então, verificando essa questão do caráter, eu queria trazer um exemplo de Kardec, porque na Revista Espírita de outubro de 1864, Kardec ele traz um artigo intitulado O Sexto Sentido e a Visão Espiritual, ensaio teórico sobre os espelhos mágicos. Esse é o título desse artigo. E ele vai falar exatamente que ele foi ter uma experiência com um médium, que esse médium ele descobria especialmente onde havia água. Pode cavar aqui, ó, você vai encontrar água. E ele fazia isso especialmente através de um copo, né, do vidro, mas o copo. E aí Kardec ele vai escrever o seguinte: o copo de que esse homem se serve é um acessório que só lhe é útil por hábito, pois constatamos que em várias circunstâncias ele descrevia as coisas sem o olhar, mas sem olhar o copo. Então, o ano passa e exatamente em outubro de 65, na Revista Espírita, um ano depois, Kardec vai e retorna e escreve um artigo intitulado Novos Estudos sobre os Espelhos Mágicos ou Psíquicos, o vidente da floresta de Zimmerwald. É esse vidente que ele teve novamente lá para investigar. Ele diz assim, na Revista Espírita de outubro de 64, ele faz a referência, né? A gente falou isso, isso e isso, né? Como, aí complementa, depois diz assim, como antes de tudo buscamos a verdade e não temos a pretensão de ser infalível, né, ele, Kardec, quando acontece nos enganarmos, não hesitamos em o reconhecer. Não conhecemos nada mais ridículo do que se aferrar a uma opinião errônea, né? E isso é uma outra coisa em que nós, de forma ingênua ou até mesmo infantil, a gente faz muito.
né? A gente se agarra a uma determinada opinião, né? A uma determinada figura política, né? E para não dar o braço a torcer, você se mantém, mesmo reconhecendo intimamente que está equivocado. Mas o orgulho fala mais alto em nós, na maioria de nós. E Kardec ele não tinha problema nenhum com isso, né? Então é uma outra questão do caráter de Kardec. Um outro exemplo bem rápido, em julho de 59, porque veja, o ano de 58 foi um ano muito importante para o movimento espírita. Kardec inaugurou a Revista Espírita em janeiro, 1º de janeiro de 58, e em 1º de abril ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que inclusive você vai poder ter o estatuto da sociedade no Livro dos Médiuns, né? E eu falo nisso, é muito importante porque lá no primeiro artigo, Kardec vai dizer que as discussões, por exemplo, políticas, são proibidas na Sociedade Parisiense, assim como também as discussões sobre religião, porque lá na Sociedade Parisiense frequentavam católicos fervorosos, protestantes, árabes, muçulmanos, brahmanistas, budistas. Imagina se fosse discutir religião. Todos ali estavam em busca do novo conhecimento que surgia. Por isso que Kardec ele nunca vai chamar a doutrina espírita de religião, não é? Só num artigo lá de dezembro de 1868, já próximo da desencarnação de Kardec, que seria em março do ano seguinte, é que ele vai trazer um artigo em que ele faz uma pergunta: o Espiritismo é uma religião? E ele então vai desenvolver mostrando que nunca usou, porque como as palavras são polissêmicas, ou seja, elas têm vários significados, e o significado comum de religião são estruturas hierárquicas com seus sacerdotes, seus rituais, enfim, e o Espiritismo não tinha nada disso, não deve ter nada disso, então ele não é uma religião. Mas, se considerarmos religião no sentido filosófico da palavra, aí é uma religião. Então Kardec vai trazer isso lá na Revista Espírita. Portanto, todas aquelas pessoas de diversas crenças frequentavam a Sociedade Parisiense. E ali era proibido discutir política e discutir religião, né? O foco era a ciência nova que surgia, que é inclusive um foco que nós devemos ter também na Casa Espírita, deixando as questões políticas para que a gente atue lá fora como cidadão, que nós somos. Não devemos fugir disso, mas devemos ter o equilíbrio que a própria doutrina nos pede para lidarmos com essas questões todas, tendo todo o cuidado de não faltar com a caridade também nesse campo. E aí, então, Kardec, ele iniciou 1º de abril de 58, a Sociedade Parisiense, e aí, no ano seguinte, ele vai, então, colocar na Revista Espírita Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no caso, em julho de 59, discurso de encerramento do ano social 58. E aí, queria trazer só um trechinho que a gente fala assim: agora que minha tarefa está terminada e que o impulso foi dado, porque Kardec ele se reuniu antes, na sua casa, mas o número de pessoas foi crescendo, não cabia mais. E aí teve a ideia de se alugar um espaço maior, e que foi quando surgiu então a Sociedade Parisiense. E aí você então exige todo um processo de ter uma direção, de você ter uma contabilidade, ter todas essas coisas que Eva bem sabe, Eva, que uma casa tem, E aí diz assim: devo comunicar-vos a resolução que tomei de futuramente renunciar a qualquer tipo de função na sociedade, mesmo a diretor de estudos. Não ambiciono senão um título, o de simples membro titular, com o qual me sentirei sempre honrado e feliz.
Então, Kardec ele também mostra para a gente uma pessoa desapegada desses títulos, dessas questões que, infelizmente, a gente verifica em algumas casas, várias casas espíritas, disputas por cargos. E isso porque nenhum cargo é remunerado. Imagina se fosse. Aí o negócio ia ser feio, né? Mas a vaidade, né, as questões, muitas vezes vão falar mais alto, vão gritar mais alto e as pessoas terão essas posturas. E Kardec demonstra, embora Kardec tenha ficado, realmente ninguém deixou Kardec sair, mas ele tinha essa preocupação. Inclusive ele vai falar, nesse mesmo discurso, olha o que Kardec diz. Estamos em julho de 59. Né? Kardec desencarnou em 69, em março. Né? Ele diz assim, ó, o motivo de minha determinação está na multiplicidade de meus trabalhos, que aumentam diariamente pela extensão de minhas relações, considerando-se que, além daqueles que conheceis, preparo outros mais consideráveis, que exigem longos e laboriosos estudos, e, por certo, não absorverão menos de 10 anos. Kardec errou por meses, né? Então, ele previu que levaria mais 10 anos para frente para escrever ali o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, né? E ele exatamente, quase 10 anos, né, foi quando então ele desencarnou. Bom, visto essa parte aí do caráter de Kardec, né, desse homem que se expressa e se coloca de forma tão equilibrada, com total desapego, com um equilíbrio no tratar das pessoas, sempre considerando as ideias, né, que deveria, que dizia que você precisa ser caridoso com as pessoas, não com os textos, não com as ideias. Né? Então, se você recebe ali um texto de um espírito, pode fazer realmente as críticas, não tem que ser caridoso com o texto, mas sim com as pessoas. E aí, um fato histórico, um exemplo pelo menos para a gente, que tem correlação com o mês atual, o mês de outubro. Né? Todos aqui já ouviram falar no chamado Auto de Fé de Barcelona? O Auto de Fé de Barcelona é um acontecimento muito importante para o movimento espírita, porque foi quando uma pessoa na Espanha solicitou livros de Kardec, né? Kardec enviou 300 exemplares de diversos livros, e então o bispo, né, ele passou pela alfândega, né, e aí então esses livros foram queimados em Barcelona. Né? Então foi um auto de fé, e que você vai verificar exatamente essa questão na Revista Espírita do mês seguinte, porque o ato aconteceu dia 9 de outubro de 61. Em novembro daquele próprio ano, Kardec então escreve a respeito e traz detalhes, traz questões muito importantes sobre esse acontecimento, inclusive dizendo assim, olha, a gente solicitou inclusive que devolvesse os livros, né? Mas não devolveram e exigiram que o destinatário pagasse os impostos, pagasse tudo, mesmo tendo sido confiscados e queimados. 5 ou 10? E aí você vai ver o relato da pessoa que escreve para Kardec, dizendo a hora que aconteceu, os livros foram queimados, quem estava presente, inclusive foram vaiados pela população lá, e que esse acontecimento é um acontecimento para que nós espíritas comemoremos, porque isso deu um impulso, né, chamou a atenção de todas as pessoas na Espanha, por exemplo, para que lessem. Que livros são esses que precisam ser queimados? Né? Então, ele traz também mensagens de espíritos falando de ajudar, né, e estava ajudando a que o movimento, a que a doutrina espírita fosse divulgada.
Aí eu não vou ler aqui, quando tem tempo, mas eu queria pelo menos falar desse acontecimento aqui, que está em variedades. Não é? Kardec traz em outubro de 65, com o seguinte título: Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É uma frase de Jesus, não sei se é de Jesus agora, se está em Atos, mas esse título Kardec traz contando uma passagem de Gabriel Delany, que era um menino na época, 8 anos de idade, Fanny, que era contemporâneo então, de Kardec, que fazia os trabalhos, as reuniões mediúnicas na sua casa, e aquele outro, Gabriel, acompanhava a família, eram reuniões sérias, né? E ele estava certa vez brincando com a sua prima de 5 anos, tinha mais de 4 anos. Estavam brincando e uma senhora chamou os garotos para oferecer balas, né? E aí então aquela senhora perguntou ao Gabriel qual era o nome dele, né? Ele disse: e o seu pai faz o quê? Ele disse: senhora, meu pai é espírita. Não, senhora, não é profissão, meu pai não é pago por isso, né? Ele faz as mesas girar, as mesas se movimentar. Como assim? Ele diz assim: como, a senhora não sabe, a senhora não conhece nada de espiritismo? Ele disse: não, gostaria muito que seu pai estivesse aqui para poder me mostrar. Mas não é preciso, senhora, eu posso fazer isso. Um garoto de 8 anos de idade. Ele sentou à mesa, chamou os seus amiguinhos de 7, 5 e 4 anos de idade, se sentaram e ele fez a evocação, né? A mesa então se mexe, se levanta, né? E quem se manifesta, pai, né? Que ela faz algumas perguntas e naquele estabelecimento de pancadas diz onde que desencarnou, diz de onde era, tal, e aquela senhora fica maravilhada com e se torna espírita, né? E conhece através daquela criança, né? Então, meus amigos, assim, agradecendo, né? O tempo está se esgotando, amiga. 1 minuto e meio. A nossa pretensão realmente aqui hoje era trazer alguns aperitivos, né, da revista Espírita, que possam ser realmente de estímulo para que a gente leia e estude essa obra que é fantástica de Kardec, né? E que com isso nós nos tornemos, né, pessoas mais conscientes do tesouro que nós temos em nossas mãos, né? E que evidentemente não pertence aos espíritas, pertence à humanidade, né? Mas é muito importante que nós estejamos bem preparados, conhecedores da doutrina, primeiro, para que a gente possa estabelecer em nós mesmos uma reforma necessária, mas que também a gente esteja preparado para levar a doutrina a outras pessoas que nos chegam com suas demandas várias, né, com seus problemas, e com isso a gente possa oferecer a elas algo que é muito consolador, que é a doutrina espírita, né? Então, obrigado pelo por estar aqui presentes e nas redes sociais. Um grande abraço. Jesus nos abençoe a todos. Já me calei.